Bom dia. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que já arde no meu coração já há muito tempo. O título dela seria o seguinte: Volte ao primeiro amor. Né? E ela se baseia no texto de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 2 ao 5. Perdão, vou começar do primeiro, do 1 ao 5, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Esse texto de Apocalipse, ele é dirigido ao líder da igreja. Provavelmente ao líder, né? E fala da indignação que Deus tem com ele por ter se afastado daquela empolgação inicial, ou por que não dizer, da sua paixão inicial que ele tinha por Deus. Coisas que a gente tem que observar nesse texto. A gente vai fazer um paralelo disso com o casamento, né? E é importante que vocês observem os seguintes detalhes desse texto. Primeiro, a relação entre esse líder e Deus, ele não estava em crise. Você vê claramente que Deus faz uma série de elogios ao comportamento dele, ao agir dele em relação à igreja, em relação ao que se espera de um cristão. Fazendo um paralelo com o casamento, né? Ele era um bom marido, ele fazia a parte dele, ele botava a sua provisão em casa, ele não deixava faltar nada, ele não era uma pessoa violenta, agressiva, era um bom pai, tal. Mas o que era a queixa de Deus em relação a ele? Que ele havia perdido o seu foco nele, né? E, não obstante, muitas relações, casamentos, você observa isso também, que ao longo do tempo, né, você perde o foco, você se desvia daquilo que você imaginava que nunca iria acontecer, né? E é interessante que Deus considera, no caso desse líder, né, o agir dele, de se afastar dele, de perder o foco nele, como um pecado. E ele ordena a esse homem, né, que se lembre-te de onde caíste, ou mais ou menos o seguinte: lembre dos bons momentos que nós tínhamos juntos, lembra do que fez você perder essa empolgação por mim, assim. Se arrependa, ou seja, se conscientize de que você está errado, para que você possa mudar, e pratique as primeiras obras que fazia com que você se aproximasse de mim. Como eu falei, né? Embora o texto ele não esteja relacionado a casamento, existem várias similaridades que eu gostaria de compartilhar com você, né? A Bíblia, ela utiliza muitas das vezes de analogias, né, de comparações, para que você possa entender algo espiritual que ele quer te ensinar. E às vezes ele pega coisas do teu dia a dia, como Jesus usou muito a figura do pastor, por causa do que o povo trabalhava, da agricultura e por aí vai, para que as pessoas consigam entender coisas mais profundas que de outra forma ele não conseguiria. E muitas das vezes na Bíblia você vai encontrar comparações de Deus para explicar para o povo do que eles estão fazendo de errado, utilizando a figura do casamento ou da relação entre um homem e a mulher como exemplo. Alguns poucos exemplos: noivo e a noiva, né? Muitas das vezes, quando o povo estava em idolatria, Deus utilizou a figura do adultério
para que eles entendessem o mal que eles estavam fazendo contra Deus. Você vai ter um livro inteiro de cantares ali para exemplificar a importância do romance na vida de um casal. Ou seja, tem muitas coisas que Deus quer nos ensinar e Ele utiliza às vezes de forma direta ou indireta ilustrações e analogias que você precisa entender. E eu creio que esse texto de Apocalipse tem algumas coisas que a gente pode utilizar para o nosso dia a dia, que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles, vamos começar pela reclamação de Deus. Você deixou o primeiro amor. E Ele considera isso um pecado. O que leva normalmente um cristão a se afastar do primeiro amor? Às vezes ele se converte, passa a sua vida inteira, vai até morrer na igreja, mas ele não volta a ter aquela paixão inicial, ela não volta mais a estar com ele, a desfrutar desse encanto, né? Por que isso acontece? Eu vou citar 2 exemplos que podem englobar provavelmente 80% a 90% das coisas. Primeiro, decepções. Muitas das vezes é muito comum nas igrejas você se decepcionar com líderes, você se decepcionar com pessoas, né? E às vezes se decepcionar consigo mesmo, né? A gente tem normalmente a ilusão de que, ou melhor, vamos dizer assim, a esperança, né? De que quando você se converter, tudo na sua vida vai mudar. Você vai se tornar uma outra pessoa, o pecado não vai exercer mais influência na sua vida vai ser perfeita, e por aí vai. Mas quando você se converte, você descobre que não foi exatamente isso que aconteceu. Você continua tendo, muitas vezes, desejos por pecados, você muitas das vezes vai voltar a cair em alguns pecados que você não gostaria que acontecesse. E, infelizmente, isso acontece. Tá? Não é o que deveria ser, não é o que se espera, mas acontece. A Bíblia fala que aquele que diz que não peca, ele mente, né? Então, assim, infelizmente, o pecado ainda vai continuar fazendo parte da nossa vida, mesmo a gente sendo cristão. A vantagem de se tornar cristão é que você passa a ter uma série de ferramentas, né? E quanto mais você se aproxima de Deus, mais imune você vai estar à prática do pecado. Mas deslizes, com certeza você eventualmente isso vai acontecer na tua vida. Outra questão é a acomodação, né? Muitas das vezes a gente se acomoda a ter uma vida com Deus, você sabe que você não vai perdê-lo, você sabe que você fez coisa errada e muitas das vezes ele vai te perdoar. Então aquilo muitas vezes provoca em você um sentimento muito ruim de acomodação, de que não tem problema, se eu cair em pecado, daqui a pouco eu volto de novo e a vida continua. E infelizmente isso também acontece, né, com o casamento, né? Muitas das vezes a gente se decepciona com aquilo que a gente esperava que ia ser o casamento, a gente se decepciona com as pessoas, com a pessoa com quem você se casou, você se decepciona consigo mesmo, você esperava mais de você mesmo também no casamento. E muitas vezes você também se acomoda, né? Eu já casei, então até que a morte nos separe, então não tem, mas por que eu me esforçar para ter um bom casamento? Mas não tem necessidade disso. E isso, infelizmente, atrapalha demais a nossa vida a dois, né? Mas entenda o seguinte, assim como Deus considera você se afastar dele um pecado, eu diria para você, com boa chance de eu estar certo, que Deus também considera, principalmente para você que é cristão, um pecado você se afastar também do primeiro amor da sua esposa. Eu sei que eu não sou iludido de achar que você vai estar apaixonado todo dia pela sua esposa,
mas eu creio, tá, que você buscar isso constantemente tem que ser o nosso alvo. Tá? Por quê, querido? Nós vivemos num mundo, numa sociedade extremamente carente de bons exemplos, carente de amor. Tá? Eu falando da minha própria casa aqui, eu tenho 2 filhos e eu garanto o que eu vou dizer aqui, eu tenho certeza de que meus filhos almejam se casar. Por que eles almejam se casar? Porque eles veem na minha relação com a mãe deles uma coisa assim tão boa que eles desejam isso para a vida deles. Eu tenho certeza disso. Eu percebo isso nitidamente na minha filha e nas conversas que eu tenho com meu filho. Que ele deseja viver algo tão bom e tão intenso como o que eu tenho com a mãe dele. Minha filha quer um homem que a trate com o mesmo carinho que eu trato a mãe dela. Então, assim, a gente vê, hoje, depois que a gente teve o canal, eu comecei a ficar mais atento àquilo que dá certo e aquilo que não dá certo. O que chama a atenção das pessoas e o que não chama. Embora eu não consiga quase praticar nada disso no meu próprio canal, mas eu observo que muitas postagens fofinhas, principalmente assim do velho com a velhinha, no leito ali, aquilo atrai demais a atenção das pessoas porque é um sonho, é um desejo que mesmo quem não é cristão tem, que ele almeja aquilo para a vida dele. E nós, como cristãos, podemos viver isso e muitas das vezes abrimos mão de viver isso. E eu chamo a atenção dessa história do velhinho, da velhinha, para algo importante para você. Eu observei isso no fim da vida do meu pai e na vida também de outras pessoas idosas também, o quanto elas valorizam a presença, a companhia de alguém. O quanto faz falta no final a presença ou a companhia de alguém que lhe faça bem, né? Então, assim, eu faço um apelo a você que é casado. Não deixe para buscar esse primeiro amor quando você já estiver no fim. Você certamente teve isso no início e talvez só vai buscar isso novamente no fim. Não faça isso, tá? É importante e é bom, é saudável para a tua vida que você viva isso durante todo o tempo da tua vida casada. Não deixe para buscar isso só quando já for muito tarde, tá bom? Uma outra coisa que é dito no texto é o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste. Luciano Subirá, ele fala o seguinte, na análise desse texto, né? Lembra-te, pois, o quanto era bom aquele tempo em que nós estávamos ali apaixonados, ali quando estávamos juntos, ali como era gostoso aquele tempo que a gente passava juntos ali. E é muito interessante você fazer uma associação da conversão com a relação conjugal. Olha, vê se você não concorda comigo. Quando você se converte, que você está vivendo aquele primeiro amor, aquela paixão por Jesus, uma das coisas que é uma característica é aquela fome de saber tudo sobre Jesus. Você se dedica muito à oração, você lê muito a palavra. E no namoro não é muito diferente. Você também quer saber tudo sobre o outro, você quer conhecer tudo aquilo que o outro gosta, você quer saber o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, como é a vida daquela pessoa. Uma segunda coisa que é muito comum acontecer também, você faz tudo para agradar. Quando você se converte, a tua consciência de que Jesus é real, ela é tão grande na tua vida que você tem medo de pecar, você tem medo de fazer alguma coisa que desagrada, você quer viver uma vida compatível com a palavra de Deus, você quer ser um membro fiel, você quer ser uma pessoa que verdadeiramente agrada a Deus. E quando a gente está namorando, é mais ou menos a mesma coisa, né? Você faz tudo para agradar, tudo que aquela pessoa gosta, que faz bem a ela, para arrancar um sorriso do rosto daquela pessoa, você se esforça para fazer, né?
Uma outra questão, né? Quando você se converte, uma outra questão, você quer passar o máximo de tempo juntos com ela. No namoro é a mesma coisa, né? Chega a ser muitas das vezes para quem está de fora enjoativo. Mas quem está apaixonado, pô, tem dificuldade de desligar o telefone, porque quer estar o máximo de tempo falando com aquela pessoa, você quer estar junto dela, você sonha no dia em que finalmente você vai se casar e você vai poder ficar com ela o tempo todo, desfrutando da companhia dela, conversando com ela. Pô. E por fim, né, você tem esperança de um futuro juntos. Né? Você tem esperança de que quando você se converte, você acredita, né, que a tua vida vai mudar para sempre, que você vai viver um tempo realmente especial, um tempo maravilhoso, e que o futuro de vocês juntos, no caso do convertido com Jesus, vai ser maravilhoso. E realmente é. E no namoro não é diferente, né? Você acredita de verdade, porque quando vocês estiverem juntos, vai ser ótimo, vai ser muito bom poder desfrutar de uma vida a dois com aquela pessoa, vão ter oportunidades ótimas de passarem tempo juntos. Uma outra, eu vou tentar me aprofundar um pouco mais sobre esse tópico no final. Outra questão, arrepender-se. Jesus fala para o líder da igreja de Éfeso o seguinte: arrependa-se. Quando arrepender, significa basicamente uma mudança de postura. Você ter consciência de que você fez alguma coisa errada e que você precisa mudar. Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis para você voltar ao primeiro amor. É você ter a consciência de que alguma coisa saiu errada, ou alguma coisa deixou de ser feita, mas que você precisa mudar. Mas a tendência natural é você tentar arremessar a culpa sempre para o outro e achar que a culpa é do outro e que ele é que precisa mudar, não é você. Enquanto você tiver essa mentalidade, deixa eu te dizer uma coisa, na tua vida nada vai mudar. Mesmo que isso seja parcialmente verdade, que o outro também tenha culpa, você precisa entender que numa relação a dois, dificilmente um só tem parcela de culpa. Muito provavelmente, os dois, de alguma forma, direta ou indireta, contribuíram para que o problema se instalasse. Então, assim, é muito importante que você, independente de ser o maior culpado ou não, que você tome a iniciativa de mudar. E o que você não pode mudar, deixa na mão de Deus, que Ele trabalha. E eu posso testemunhar a você que Ele trabalha e trabalha muito bem. E Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Mas o que te cabe fazer, faça, querido. Por fim, ele fala assim: pratique as primeiras obras. Né? O que você fazia que deixou de ser feito? O que fez essa pessoa que está contigo hoje se apaixonar que você deixou de fazer? Isso eu já comentei sobre esse tema em outros vídeos, mas eu queria mais me prender na questão realmente da conversão do primeiro amor para poder terminar esse vídeo. Como eu falei para você, na conversão você quer aprender tudo sobre o outro. Deixa eu te falar uma coisa sobre casamento, querido. Eu estou casado há 31 anos e até hoje eu ainda estou aprendendo. Até hoje tem coisas na minha vida com a Márcia que eu tenho descoberto. O casamento ele é uma faculdade da qual você nunca se forma. Você nunca vai ganhar um diploma porque você sempre tem alguma coisa a mais a aprender. Até porque, ao longo do tempo, as pessoas também vão mudando, né? Eu, com certeza, não sou mais o jovenzinho de 24 anos que eu me casei com a Márcia. Né?
ao longo do tempo, graças a Deus, eu acredito que a maioria das coisas para melhor. Mas a gente muda, então a gente está sempre aprendendo mais um do outro. Segunda coisa, a gente fazia tudo para agradar. Por que não fazer? Né? Por que não continuar fazendo hoje? Né? Se você... Quando eu conheci a Márcia, ela declarou, né, ter paixão por jujuba e por geleia. Se você for na minha despensa, você vai encontrar um pote desse tamanho de jujuba lá, porque eu compro no Santos Clube para ela. E o outro, geleia. Por incrível que pareça, aqui em João Pessoa, geleia é muito cara. Mas mesmo assim, eu estou pagando quase o dobro do preço do que eu pagava no Rio de Janeiro, mas eu tenho comprado geleia para ela também. Eu deixo lá na geladeira gelado, que ela gosta de geleia gelada. Eu deixo lá sempre uma para quando ela quiser para poder comer. Né? E assim, querido, o que eu falo é: tente fazer o que agrada. Tenta, dentro da tua realidade, aquilo que você conhece do teu cônjuge. Eu não estou falando para você atender a perversões, nem fazer coisas que sejam absurdas, que sejam pecado, não isso. Mas aquilo que tiver ao seu alcance, que for lícito e que for uma coisa agradável a Deus, faça. Tá? É uma coisa muito boa. Tá? Por fim, passar mais tempo juntos. Uma das coisas que primeiro morre num casamento é o diálogo, né? Um casamento ruim, uma das primeiras coisas que morre é o diálogo. E passar tempo juntos com alguém com quem você não consegue conversar é muito complicado. Mas uma coisa que eu descobri com a restauração do meu casamento é que essa dificuldade que eu tinha de passar tempo juntos, de me comunicar com ela, tinha muito mais a ver com mentiras que o diabo tinha colocado na minha cabeça do que com a realidade. Então faça um esforço, mesmo que você não tenha vontade, mas faça um esforço para passar o máximo de tempo possível juntos, ouvindo o que o outro tem a dizer, prestando atenção efetivamente naquilo que ele fala e principalmente dando importância àquilo que o outro fala. E você vai descobrir realmente que aquela pessoa com quem você tinha tanto prazer de passar tempo junto ainda está aí. Você só precisa, na verdade, redescobrir. E por fim, tempo de fé e esperança no futuro. Crie planos, queridos. Vocês estão vivos ainda, então quem está vivo não pode deixar de ter sonhos, não pode deixar de ter planos. Trace planos para a vida de vocês. Almeje coisas que vocês pretendem realizar. E Deus vai fazer acontecer. Né? Existe um versículo que eu vi uma pessoa interpretando esses dias assim, como é que é? Que Deus, eu esqueci agora, essa foi de improviso, eu não vou conseguir, mas que Deus atende aos desejos que você tem no seu coração. Se você não tiver desejo nenhum no teu coração, o que Deus vai atender, né? Então, acho que é isso. Agrada-te do Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Faça isso, querido. Realmente almeje coisas, sonhe e coloque na mão de Deus que Ele vai realmente atender. Um futuro juntos é algo que realmente se espera. Né? Eu estou entrando numa fase da vida, estou com 55 anos agora, então eu tenho visto muitos amigos de 10 a 20 anos a mais do que eu, passando por fases de perda, fases de doenças, fases muito difíceis. E eu vejo, assim, eu tenho visto através do problema que essas pessoas vivem, a importância que é de você desfrutar de uma vida de qualidade enquanto você ainda pode.
Um grande problema quando a gente é jovem é a gente achar que coisas só acontecem com os outros, ou que a gente é muito jovem e problemas só passa por eles quem é velho, né? Então, assim, não deixe para desfrutar das bênçãos que Deus tem para a tua vida mais tarde. Tente vivê-las agora. É importante que isso. Não fique perdendo tempo com besteira, se apegando a birrinhas, a coisas, a desavenças bobas. Não faça isso. Tente desfrutar de um tempo de qualidade com teu cônjuge e a viver realmente um futuro maravilhoso juntos. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus... Espero que essa palavra tenha sido útil para a tua vida. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.